Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Federal, do nosso programa Federal Sem Vergonha. Hoje o meu chefinho não me deu 1 minuto. Eu falei, calma, deixa eu programar aqui, Dovan. Ele não fez isso. Mas sabe por quê? É a ansiedade de me ver aqui. Muito saidinho. Pessoas recebam com muito carinho o meu amigo, querido, salve, salve, terapeuta tântrico. Uau. Eu gosto de falar terapeuta, eu gosto tanto de tântrico. Hildo, seja muito bem-vindo ao programa Federal Sem Vergonha. Olá, Kátia. É um prazer muito grande estar aqui com você sempre. A Rádio Federal é uma rádio fantástica e Delvan é uma pessoa maravilhosa. Então, para mim é sempre uma honra estar com você no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Hildo, para quem não sabe, o Hildo é meu padrinho aqui na Rádio Federal, porque quando a Ariane passou o bastão, eu chamei ele. Falei, Hildo, quero muito que você vá. E ele veio. Verdade, programa de estreia, né? Programa de estreia. Hildo e a nossa querida Rejane Luz, que é a Rejane linda, que está fazendo muitas coisas, mas ela vai voltar. Então, assim, você realmente, de verdade, eu me sinto assim, padrinho. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de nada, porque é um bate-papo. Você tá tão mais bonito, Hildo. São seus olhos. Você está amando, Hildo? Olha, eu estou numa fase muito gostosa da minha vida, né? Primeiro porque eu estou numa relação... A relação minha comigo está cada vez melhor. Ah, para. Sério. Tá, isso é importante. Isso é muito bom. E quando você está bem com você, coisas boas acontecem, né? Amor próprio? Amor próprio. Sabe por quê? Porque é muito ruim você se envolver com uma pessoa mal amada, né? Ela não se ama. Então quando a pessoa tá bem consigo, ela tem mais chance de atrair pessoas interessantes. E eu tô numa fase que estou atraindo pessoas interessantes. Então tá muito gostoso isso. Pessoas? Sim. É mais de uma? A atração é uma coisa mágica, né? Não, Hildo, eu vou ser... Atrair é uma coisa, né? Ah. Eu tô falando em atrair, não tô falando em trair. Não, eu não falei em trair. trair. Atraindo pessoas interessantes à minha volta. Atraindo pessoas interessantes à sua volta e se envolvendo também. Se envolvendo também, devidamente, com quem merece. Eu gostei disso, Hildo. Você saiu bem. Estou atraindo pessoas. Isso não significa que eu estou envolvida com essas pessoas, não, né? Até porque... até porque... Não dá, né? Assim, vamos organizar isso aí. E não tem porquê. Não tem precisa, porquê. Sabe? Não... Primeiro assim, você não tem que provar nada pra ninguém. Verdade. Já não tá mais naquela fase de ter que provar que... E, você vê, e o homem, né, de forma geral, né, tem essa postura de ter que provar que ele é macho, tendo várias mulheres, sabe? Então, sei que... Depois de uma certa idade, eu já passei dos 25, então assim, depois de uma certa idade... claro. Tá, 26. Tá. Chega aos 30, vai. Não queria falar, mas falei, chega nos 30. Tá. Então o que acontece? Você vai se acalmando. Né? Eu achei interessante, sabe? Acalmando de que jeito? Vai se acalmando no sentido assim, você não tem que provar nada pra ninguém. Boa. Você não tem mais que ficar dando satisfação pra todo mundo da sua vida. Boa. Né? Boa. E principalmente você começa a descobrir que, olha, o que é bom é simples. Não complica a vida, não. Não precisa complicar a vida, né? Eu tenho visto as pessoas se complicam demais. Às vezes um pequeno mal-estar se transforma num estresse imenso na vida da pessoa. Uma amiga falou assim pra mim, eu fui na loja lá, não tava mais em promoção a roupa. Ela tava tão indignada, ela não percebe o seguinte, esse estado dela não ajuda em nada. Piora, estraga ela, envelhece. Sabe? Certeza. Então, assim, você está em paz, você fica até mais bonitinho. Boa. Gente, olha, eu sou apaixonada por você, você sabe disso, né? Mas eu sou apaixonada, assim, eu me sinto meio estudante. Não que ele seja um professor, mas assim, eu gosto muito do que você diz e é assim mesmo, realmente é o simples. Hildo, fala, meu querido, o que você preparou para falar para nós? Porque a gente falou aqui namoro e amor, já que junho é o mês dos namorados. Então, eu preparei aqui uma apresentação sobre os tipos de amor segundo a filosofia. E é uma coisa interessante, até porque minha formação é em filosofia, né? E os gregos, eles dividem em 3 grandes tipos de amor. E eu quero falar isso porque isso tem muito a ver com nossos relacionamentos. Opa, tá? opa. Tem muito a ver com nossos relacionamentos. Por exemplo, existe um primeiro tipo de amor chamado Eros.
né, que é o amor erótico, que é o amor da paixão, é o amor sexual, que é um amor muito importante numa relação, porque obviamente se imagina que uma relação a dois vai mais cedo ou mais tarde cair em Eros, né? Então Eros é muito importante, Eros é um assunto que o programa que sempre está discutindo isso, sempre tem pessoas interessantes aqui falando, né, da questão sexual. Então a questão sexual é um tipo de amor chamado Eros. Mas o que é interessante, tem um segundo tipo de amor chamado Philos, que é o amor companheiro, que é aquele está do lado. É o famoso tamo junto. Boa. Tamo junto. Que legal. Ele é um outro tipo de amor. Obviamente, a pessoa pode ter o Eros e pode ter o Philos. Porque na verdade acaba sendo muito triste quando você tem apenas o Eros. Sim. E não é aquela pessoa que você pode contar. Na verdade, você conta na cama e é bacana, é legal, tal. O amor Philos, ele tanto acontece entre pais e filhos, entre os irmãos, entre amigos. Mas no caso de uma relação de um casal, o amor Philos, né, é aquele amor que une as pessoas para fazer algo em comum, para criarem algo. Olha que legal. Então, olha só a falta que faz esse amor Philos. Porque às vezes você tem uma pessoa do seu lado, mas você não vai construir nada lá dela. Nada. Você sabe que não vai. Né? Às vezes fica só no Eros. Tá? Agora, os gregos se dão ao luxo de falar que existe um outro amor ainda mais avançado, que é o ágape. O amor ágape é um amor de entrega profunda. Tá? Tanto é que o amor ágape, ele é usado, por exemplo, quando você se fala do amor ao sagrado, ao divino. Eu amo a Deus. Sim, amar a Deus não é igual a amar a sua mulher. Não. Né? Porque um é amor ágape. É um amor assim, é a entrega, é a confiança plena no Criador. Então, isso é o ágape. Né? Então, cabe a nós, humanos, nos dedicar a trabalhar Philos e Eros. Então, muitas vezes, no namoro, é engraçado, porque o namoro ali, toda vez que você se aproxima de alguém, ou é por causa do Philos, ou é por causa do Eros. Percebeu isso? Tem gente, é o nosso amor aqui. É o nosso amor. Como você fala, eu sou apaixonado pelo Eu falei pra você que era apaixonado por você. Claro, Philos. E isso é lindo, isso daí. Por quê? É o amor de confiança, é o amor da gente estar trabalhando junto, de fazer coisas juntas. De admiração. De admiração, exatamente. E isso é muito importante, o amor Philos. Porque ele dá consistência à relação. Então, quando você conhece uma pessoa, e é interessante isso, é sempre Philos ou Eros. Agora, e cada um vai dar um resultado diferente. Por quê? Porque quando você tem amor Philos, por exemplo, você conhece uma pessoa num bar, numa festa e começa a conversar, um papo tão gostoso, pode ficar a noite toda conversando. Esse amor, é lógico que ele por si só não levaria, por exemplo, a uma relação, a um casamento, por exemplo. Teria que, né, injetar Eros nessa história. Dependendo de como você começa o amor Philos, você não consegue injetar o Eros mais. Já percebeu isso também? Já percebi. Caramba, tem gente que... Você ficou tão amiga que agora não vai rolar mais nada. Não vai. Vai rolar mais nada. Não. Porque, sabe por que E se rolar... complica no geral, né? Dá merda. Dá merda. Dá merda, né? Desculpa aí, gente, mas dá merda. Shit. Então, o que acontece? em inglês pode, né? Em inglês pode. Tá. Em espanhol... Maia, como é que se fala? Merda. É mais dramático. Você viu como o espanhol é uma língua incrível? Gente bobo, gente. Fala. Desculpa, Rio, desculpa. Não, mas que eu tô boba hoje. Às vezes você conhece uma pessoa, é um amor Philos que você envolve. Você perde o time, você perde o tempo certo de inserir Eros, você não consegue inserir mais. Então peraí, agora chegando ao que me interessa. Você prestou atenção nisso aí, então? Tem um momento de inserir o Eros? Por quê? Porque se nós... Olha aí. Se você gente, se envolve... Se você se envolve com uma pessoa, um papo muito bacana, um papo muito legal, tal. O amor Philos você desenvolve. Só que a hora que ele ganha um volume, você não coloca mais o Eros na história. Agora, olha o contrário também. Você conhece uma pessoa e você percebe que é Eros que tá te levando àquele relacionamento. E é fantástico, é muito bacana, tal. Perdeu tempo também. Não consegue colocar o Philos no meio. Aí fica aquela pessoa que só é boa pra cama.
Putz. Aí, de um lado, você tem uma pessoa que você gosta, que virou seu amigo, que virou sua amiga. Não era essa a ideia original, Entendi. porque você perdeu o time. E tem o outro, que como você não soube colocar filhos, não soube fazer alguma atividade fora da cama. Ah, vamos no teatro, vamos numa festa. Não, você vai pra cama, vai pra casa, vai pro motel. Perdeu o time, perdeu o momento certo. E é cruel isso, porque tem pessoas que depois de um tempo, você sabe, você não pode contar com ela. Verdade. Não pode contar com ela. Né? Terrível isso, né? Eu tenho esses... São umas das maiores reclamações que eu tenho no consultório. É, né? Aí. Sobre saúde e educação sexual. É impressionante, né? Assim, o pessoal, nossa, mas eles vão falar coisas engraçadas, não sei o quê. Gente, saúde e educação sexual, é isso que o Hilton tá falando. É esse time. Você pode dar dizem que dar dica é leviano, né? Mas aqui, qual seria... Não, né, isso não é uma cartilha, mas esse time do Eros... Como né? perceber isso? Isso. Bom, obrigado. Como perceber isso? Olha Como inserir um ou outro? O que você acha? Olha que interessante. Até porque eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui já passou por isso. Quem nunca? Quem nunca se envolveu com a pessoa, gostou tanto, o papo ficou tão bom, ficou tão amigo que a pessoa confessou. Ah, eu tô gostando de fulano. E você tá do lado. Ah, tá. Eu vou dar umas dicas pra você ainda. Olha, que zebra. Porque Que Flórida, né? Flórida, né? É, verdade, verdade. Então, minha querida, então veja, se você começar com Eros, você vai ter que inserir o Filos. Sim. Né? Você sabia que chega a ser até mais difícil? Bons relações começam com Filo. Eu também acho. Começa com Filo. Também acho. Começa com um papo gostoso, agradável, um passeio, tal. O que acontece? O que acontece é que às vezes a gente fica nessa de passear, de falar coisas agradáveis, né? De discutir as asas da borboleta, que é muito bacana, as cores. Tá, só que vai ficando, você perde o time. Por quê? Em que momento a gente deve inserir? Porque veja bem, se você está conversando com alguém e tem interesse nessa pessoa, você vai ter que... Lógico que o Filos, ele é bom porque ele cria um campo gostoso. Ele te dá uma base, né? Ele te dá uma base gostosa, até de verdade. confiança, tal. Sim. Bom, eu lembro que uma ocasião, eu gostei muito de uma menina e injetei Filos, o amor Filos. Aí eu tava ao lado dela, companheiro, ela tava vivendo alguns dramas, eu ajudando problemas na família dela, tal. E eu perdi o tempo. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, ela falou, eu sou um amigo tão legal, tão bacana. Sabe, eu gosto da sua presença como amigo. Eu falei, Puta. Então isso foi cruel. E pior, sabe o que eu vou te contar mais? Não aconteceu uma vez só, não. Já aconteceu outras ocasiões. Por quê? Porque ninguém ensina que, olha, existe o Filos, mas existe o Eros. Então, como inserir o Eros na história? Então veja, você gosta da pessoa, tá conversando, tá. Você pode dar um tempo muito longo pro Filos. Entendi. Em algum momento, isso vai deixar um toque mais carinhoso na pessoa, Entendi. mexer no cabelo da pessoa. Você começa a sinalizar como um bom Filos, porque você é um amigo ali. Entendi. Mas você começa a sinalizar em pouco tempo que, olha, você tem algo a mais. Peraí. Tá um amigo, mas tá um homem aqui também, né? Eu tenho testosterona, né? Porque se deixar demais, Entendi. já era. Mas acontece mesmo. Aí o que acontece? Quando você passa o time e quer forçar a barra. Aí é uma zebra danada, né? Merda. Em outros idiomas pode. Né? Mas assim, Hildo, já era? Ou tem como reverter essa situação? Pois é. Tem como reverter em alguns casos. Em outros casos, a amizade ficou tão vinculada que agora, por exemplo, se você se envolve com a pessoa, no geral, acaba que não dá certo nenhum nem outro. Porque você começa a pensar, isso aí é o que já aconteceu comigo, porque quando tem
o Filos aí, você fala assim, poxa, eu sei como a pessoa se abriu comigo, já falou isso, aquilo, e aí você fica querendo ler o corpo, a mensagem não verbal do outro, isso aí. E aí você entende que tem os dramas dele, aí... Não dá. Não dá. Tá. Deixa, ó, uma pergunta que fez. Kátia, tem uma pergunta sobre pessoas que têm síndrome de Electra. Nossa. Ela está ligada ao amor Eros ou ao Filos? Nossa. Então, vamos lá. Apertou sem te abraçar, hein? Diga-me, Porque querido, o que todos você acha? esses deslocamentos amorosos relacionados com o pai, relacionado com a mãe, ele não está apenas vinculado a essa questão de Filos e Eros. Desculpa. Ah, tá. Só pra interromper aqui, desculpa te interromper, mas só pra esclarecer uma coisa aqui, pra mim, leigo, Filos e Eros, no caso, é um termo de psicologia. São palavras gregas, isso, sim. Sim, mas é utilizado o quê? Freud, por exemplo, a gente citou Electra verdade, aqui agora. assim, a filosofia usa essa terminologia, a igreja usa essa terminologia, né? Todos que beberam na Grécia, né, Usam essa terminologia. Então, assim, a psicologia pegou muita coisa. Por exemplo, o síndrome de Electra, né? Relacionamento da mulher com o pai, que é similar ao complexo de Édipo, né? Sim. Essas relações, então veja. Bom, primeiro que a minha formação não é psicologia, é filosofia. Então, na psicologia você pode ver várias definições sobre essa questão, tá? Em termos que eu tenho estudado, e na minha percepção, o que não é a última palavra no assunto, mas quando eu vejo essas síndromes de relacionamentos um pouco mais complexos, envolvendo, nesse caso, né, o pai e a filha, às vezes pode ser Eros, às vezes pode ser Filos, e às vezes não é nada disso. Não é Nem amor. Nenhuma, né? Não, porque na verdade é uma carência afetiva que muitas vezes a menina tem e que só o pai consegue suprir na visão dela. Entendi. Aí ela está, entre aspas, apaixonada pelo pai, por exemplo. Mas é porque o pai oferece isso. Mas olha só, até porque é natural entre as crianças, a menina tem uma tendência natural a adorar o pai. Lógico, é o herói dela. É lógico. É o primeiro homem É o primeiro homem da vida dela. Assim como a mulher, a mãe, é a primeira mulher do homem. Sim. Agora, naturalmente, num processo natural, na adolescência, vai acontecer uma coisa muito curiosa, né? Porque a menina que é tão apegada ao pai, ela começa a sentir atração por outros meninos. E no começo isso é meio confuso para ela, inclusive. Porque existem outros homens além do meu pai. E aí ela vai entrar naturalmente no processo da puberdade, vai namorar, etc. E é a mesma coisa que acontece com o menino. Em alguns casos, e a gente teria que analisar qual que seria isso, em alguns casos parece que alguns dramas ou traumas mantêm essa fixação pelo pai ou pela mãe. E deixa eu te fazer uma pergunta, que isso é bem importante, gostei disso. Obrigada pela pergunta. Porque... E também tem... eu gosto muito de trazer você aqui... E eu vejo também um outro lado, o que pode ser também. Porque às vezes as pessoas, nós gostamos de, às vezes, patologizar as coisas. Nossa, fantástico. De patologizar as coisas. Eu, Maria das Couves, tenho atração física atração física e sexual, e gosto de me envolver com homens mais velhos. Sim. Né? E aí, eu me relacionei uma vez, eu, Maria das Couves, e não deu certo. Ok. Uma das nossas relações, né? Hoje também, né? Hoje ninguém é obrigado a estar casado. Aí eu me envolvo novamente com isso, porque eu me sinto atraída por ele, sem ter nada antes. Aí não deu certo 2 vezes. Puta merda, meu. Eu tenho algo. E aí se cria, me corrija se você concorda ou não, que, como se diz, eu não sou a dona da verdade, mas eu também percebo isso. O autodiagnóstico e patologizar as coisas, como se isso fosse uma patologia. Nossa. E pode não ser. O que você diz disso, querida? Olha, querida, aí a gente vai entrar num tema
complicado. Por quê? Porque eu tenho essa visão também que Você no também enxerga Ocidente tudo é patologizado. Tudo. Olha só, eu estudo Qianpo, que é uma filosofia chinesa de relacionamento humano. Perfeito. E eles, muito bom. em nenhum momento, eles falam disso. Eles nunca falaram disso. No Oriente... Não falou de quê, querido? Só pra ficar mais... Desses... Ou porque eu tenho um eles não trauma. colocam em caixinhas. Você é do tipo tal. Isso. No Oriente, a psicologia ela é voltada para elevação humana. Ok, no Ocidente, ela é feita para tratar. Tanto é que o psicólogo aqui, ele tem quase que o mesmo patamar de um médico. Concordo. No Oriente é diferente. E até Então, porque veja, é humanas, né? eu tô falando que, na minha visão, que ela é muito mais oriental, não me parece correto todo mundo você colocar etiquetinha nas pessoas. Isso. Aí você eu faz isso concordo. com criança, né? Cada criança tem alguma coisa. A criança é espoleta, ela é inquieta. Não, ela é tal coisa. Não, gente, ela tem energia, ela quer pular. Não, ela tem uma doença, ela tem um distúrbio. Por quê? O normal é o quê? É múmias. Né? A criança normal é uma múmia. A única que não recebe etiqueta, né? Porque, então qualquer ser vivo que respire ela aqui é tem boazinha. etiqueta. Não, ela é tão boazinha. E se a criança for boazinha? Porque ela é mansa, ela tem um problema também. Não, eu não Tá gosto sendo disso, reprimida. Obrigada pela pergunta. Realmente cada caso é um caso, mas eu uso muito isso sobre, até fiz essa palavra, né? Patologizar, patologizante, mas é isso mesmo. Sobre a moça que achava, de tanto ela ouviu uma história, ela apagou, porque a mente não trabalha no vazio, ela achava que tinha sido abusada. E não era. Deformações de memória. Deformações de memória. Então, olha só. Primeiro que a gente acredita piamente na nossa memória. Eu me lembro quando eu era criança, aconteceu tal coisa. Não é real. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, achei muito bacana e me provou. Eu fui com 2 irmãos numa cidade onde eu era pequenininho. Nós moramos pouco tempo numa cidade chamada Capivari, no interior de São Paulo. Conheço. Mas eu era muito pequenininho. Mas eu tenho uma lembrança que nós moramos numa casa muito grande. Então, assim, a lembrança da casa grande era em Capivari. E eu estava com 2 irmãos mais velhos, passando por Capivari, e eu perguntei da casa. Como a cidade não é tão grande assim, agora deve até estar maior. Mas na época, meu irmão que estava dirigindo, falou assim, não, vamos passar lá para ele ver a casa que ele era criança. Eu fiquei decepcionado com a casa. Por quê? Porque eu me lembro que tinha uma sala imensa. Mas não é que a sala era grande. Eu era pequenininho. Entendi. Então, olha como que há deformações. Mas isso não é o único exemplo. Porque as pessoas contam dramas da infância. Ai, minha mãe era ruim comigo. Ou o contrário. Ai, minha infância foi tão maravilhosa. Ela não consegue lembrar das outras coisas. Mas tudo bem. Memória nossa, ela se deforma com o tempo. Tá? Ela vai envelhecendo. Outro caso muito curioso que aconteceu comigo foi que, certa ocasião, eu estava contando para minha irmã uma aventura que eu vivi com meu pai numa gruta. Né? Que eu era criança, mas meu pai me levou para uma gruta e foi muito legal. Eu nunca tinha visto uma gruta, eu achava que tinha monstros lá dentro. Tá? Eu lembro do meu pai me acalmando, mas eu me lembro de uma cena onde eu subi em cima de uma pedra e meu pai pediu para mim sair dela, que era muito perigoso. Eu estava contando isso à minha irmã, quando um irmão meu aparece. Ele fala, errado essa história. Eu falei, como assim errado? Aconteceu comigo. Aconteceu com meu irmão. Mas eu tinha as cenas visuais na cabeça. Eu tinha cenas visuais na cabeça. Ele contou a história pra você, provavelmente. Foi, depois ele contava Você tudo. criou. Você Exatamente. Entendi. Agora, olha que engraçado. Uma vez dando aula, eu contei um caso, certo, não lembro qual que era a história, na sala de aula. Né? Isso, passou-se alguns anos, eu reencontro com um aluno. Reencontrei com o aluno, começamos a conversar, começamos a falar da vida. Ele contou o meu caso como se tivesse acontecido com ele. E olha, não foi maldade dele. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com você. Isso já aconteceu comigo. Também comigo, também. Também com você? Também. Queridos ouvintes que estão assistindo, isso já aconteceram com vocês também? Conta Que pra impressionante. gente aqui.
Não vou ficar falando muito, não. Volta. Deixa eu só ouvir o que uma pessoa falou. Vilma Kardec, ela é minha prima. Ela falou o seguinte: a minha vida inteira eu acreditava que na casa que eu nasci tinha uma escada enorme. Quando eu fui lá visitá-la há 3 anos, descobri que a escada tinha apenas 4 degraus. Tá vendo que legal que é? Um beijo, querida. Isso é muito curioso. E isso demonstra o quê? Que a nossa memória, ela não é 100% confiável. Então quando a pessoa fala assim, não, mas eu me lembro muito bem de tal coisa, não significa. Olha só que história fantástica que ela contou. Pô, é uma escada imensa, porque ela era pequenininha. Então muitas vezes você levou uma surra do seu pai e mas ele quase me matou. Matou nada. Sabe? Então tem muitas memórias confusas. Eu lembro a primeira vez que eu fui no mar, sabe? E foi uma coisa muito chocante pra mim o mar, porque eu era pequenininho. Você foi onde? Você foi na Praia Grande ou em Santos? Em Santos. Que mar lindo! Desculpa meus amigos de Santos, mas pelo amor de Deus, né? Mas foi o primeiro contato com a água salgada, né? Então, assim, a ideia que eu tinha, que eu via ali, que eu contava para meus amigos, era aterradora, sabe? Porque era muita água, era uma violência das ondas, aquelas ondinhas pequenininhas. Aquelas ondinhas meia bomba! Exatamente. Então, veja. Agora, o que aconteceu com essa menina? Que eu atendi uma menina que você vê, tinha 30 e poucos anos, não fazia sexo, era virgem, porque ela foi violentada, ela não tinha coragem de se deitar com outro homem. Uhum. Né? Então veja bem, ela veio e me contou uma história e com muito custo ela falou assim: olha, Hildo, falei, caramba, né? Então assim, e é legal porque a tendência sua é já fazer, puxa, que drama, né? O próprio pai fazer isso. Eu fico né? indignada. Exatamente, né? Aí começamos então as sessões, né? Só que ela, em algum momento, eu não lembro, é porque a gente tem, quando você é terapeuta, você percebe assim que você não segue um manual. Você tá conversando, que a pessoa sabe onde você quer ir. Só que você deixa aberto, né, para insights. E eu tive um insight com essa menina, eu não sei por que eu falei pra ela, olha, vamos fazer uma regressão? Ela, Rido, mas eu quero sofrer de novo. Eu falei, não, eu antes do processo, mas eu preciso fazer uma regressão com você. Que é uma coisa que normalmente eu não faria. Eu não faria uma coisa dessa. Porque seria... reviador, né? Seria embora tem muita gente que acha que isso é importante, eu acho que não é. Eu também acho que... de uma vez só. Eu também acho, mas enfim. Mas olha que interessante. Um insight, alguma coisa me dizia, faz a regressão dessa menina. Aí a gente faz a regressão nela. Então, no processo de regressão, ela retornou ao momento, né, minutos antes do incidente dramático da vida dela, que marcou ela de tal forma que ela tinha 6 anos e hoje tinha 30 e poucos anos e tinha verdadeiro pavor de sexo. Uhum. Ela falou assim, Hildo, eu não consigo manter um namoro, porque mais cedo ou mais tarde vai parar na cama. Eu sei que eu não vou pra cama. Bom, fizemos a regressão e olha que interessante. Então ela se lembrou, ela tinha uma imagem. Ela estava nua, sentada no colo de um homem que segurava ela pelos braços. Então ela estava de costa para um homem e o homem segurando ela pelos braços e ela gritando. Uhum. Provavelmente de dor. Provavelmente, né? Uhum. Mas eu acalmava ela e falava, mas o que você está vendo? O que você está vendo? Olha o meu susto. Ela disse assim, eu tô vendo uma mulher na minha frente. Eu falei, ué, um homem tá violentando uma criança e tem uma mulher vendo. Que horror, né? Nossa, que dupla é essa perversa, né? E o mais incrível, a mulher tava gritando com ela. Tá. Eu falei assim, caramba, que coisa estranha. Eu falei, que mais que você tá vendo? Não consigo ver mais nada. E realmente era um insight que dizia, vê mais, força essa história. Dispara mais um gatilho. Dispara mais. Aí ela falou assim, que mais você tá vendo? Olha, a gente tá numa casa, a gente tá na área de uma casa. Quer dizer, o cara tá violentando ela na área de uma casa, só que ela não conseguia ver nem quem era o homem, nem quem era a mulher. Mas ela viu que tava chovendo. Aí tava chovendo também. Olha que povo maldoso. Pega uma criança numa época de chuva e violenta essa criança. E eu forçando ela a ver mais. O que mais você tá vendo? Eu tô vendo um fogão a lenha. Tá vendo um fogão a lenha? E ela tava vendo uma bacia, aquelas antigas bacias de alumínio. Né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? E, de repente, ficou claro a voz da mulher. E a mulher dizia, você vai tomar banho
assim, não tem lenha para esquentar a água. De repente ela percebeu que a mulher era a mãe, o homem era o pai, e que todo o chororô dela é porque ela não queria tomar banho em água fria. Olha aí. Gente, isso foi tão marcante nessa mulher que quando nós retomamos, ela começou a chorar e eu fiquei desesperado. Ai, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher, né? Era alegria. Eu nunca fui violentada, Gente. Aí eu só dei um conselho pra ela, filha. Não vai querer também agora, né? Chegou tantos anos guardando, não vai querer abusar de uma vez só. E por que não? Porque... Hildo. Não, porque ela não tem costume. Olha que mais legal. Hoje, essa menina é uma terapeuta. Isso é legal. Não é legal hein? isso? Parabéns pra você, colega. Nossa, eu reencontrei com ela tempos depois. Ela falou, Hildo, todo aquele processo que você fez em mim, eu achei tão importante que eu quero fazer com outras pessoas. Então deixa eu fazer, vamos fazer um resumo. Eu faço um resumo e o Hildo também, nós ainda temos minutos. O como é importante. Existem terapeutas, hoje existem tantas terapias inclusivas na medicina, né? Então, assim, fazemos parte de uma rede de apoio. Vários profissionais que vêm aqui a esse programa, aliás, a maioria, eu acho que 95% fazemos parte de uma rede de apoio. Fisioterapeuta, pélvico, terapeuta tanto, psicólogos, psiquiatras, contos eróticos, que é tese da Universidade de Brasília, que participou aqui, a doutora que estava no Canadá fazendo doutorado, para você ver que tudo realmente faz parte. Então, se estão aí vários profissionais e realmente a cada dia estudando, falando com as pessoas, ouvindo, porque o mais importante é saber ouvir as pessoas. Foi o que você fez, Edu. Por isso que eu sou apaixonada por você, já falei. Sou apaixonada por você, nosso amor filos. Legal, né? Porque tem que saber ouvir. Então você foi ali, ou seja, a pessoa não sabe, né, se né, isso aí, existe até a auto. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda. Sim. Eu sei que muita coisa você resolve sozinha, é claro que sim. Mas às vezes você precisa de alguém para iniciar esse processo. Por mais que a gente fale assim, mas a sociedade está doente. Ok, eu até concordo que realmente. Mas olha que interessante, hoje é mais fácil você achar profissionais. Mais fácil. É mais fácil achar profissionais, né? Verdade. Então, cabe às pessoas, em algum momento, procurar saber se isso pode te ajudar. De amor. Gente, falamos de amor. Amor filos e amor eros.